Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui para a defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Fernando Mota Alves, intitulado de A Investigação Criminal e os Impactos Decorrentes do Projeto de Lei número 8.045 de 2010. Estão juntamente aqui a professora Larissa Rosa, o professor Lucas de Andrade Lima Cavalcante, os quais eu saúdo a presença, agradeço a participação na banca. Certamente o conhecimento dos professores vai engrandecer a defesa do trabalho. Agradeço também sempre o apoio do centro acadêmico na transmissão das bancas, na disponibilização das bancas gravadas para o YouTube. Vejo aqui presente também a Ana Maria, a qual agradeço. E assim que o discente concluir a sua apresentação, eu faço outras saudações aos professores. Fernando, de acordo com o nosso regulamento de TCC, você tem até 20 minutos para apresentação, tá? Não é necessário que você utilize todo o tempo, fica ao seu critério. Assim que se aproximar dos 20 minutos, eu te aviso, são 10h05, então, no máximo, até 10h25, certo? Ok. Uma boa apresentação e já pode iniciar. Obrigado. Ok, só vou compartilhar. Tá aparecendo aí minha apresentação? Tá? Bom dia a todos os presentes. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui o professor Túlio, o qual aceitou o convite para ser meu orientador nesse trabalho. Agradecer também a presença da professora Larissa, do professor Lucas, membros da banca que estão aqui para avaliar o meu trabalho. O meu nome é Fernando Mota Alves, sou discente do décimo período do curso de Direito da Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais, unidade Tuiutaba, e meu tema do trabalho de conclusão de curso é a investigação criminal e os impactos decorrentes do projeto de lei 8.045/2010. Justifica aqui o motivo que me levou a esse trabalho, pois sou investigador de polícia e trabalho na investigação criminal há quase 12 anos, e o substitutivo do Código de Processo Penal, ele estava sendo amplamente discutido na Câmara dos Deputados no ano passado, né? O meu objetivo da pesquisa é tratar da investigação criminal preliminar e as mudanças que o novo Código de Processo Penal propõe quanto a esse instituto. O projeto em si, ele está sendo debatido, está em pauta há mais de 10 anos, teve como autoria o senador José Sarney, né? E partiu do projeto de lei do Senado Federal 156/2009. Por último, estava à frente dos trabalhos o relator deputado João Campos, que é delegado de polícia, né? E atualmente o novo Código de Processo Penal, ele se encontra parado na Câmara dos Deputados. Existe uma necessidade de uma renovação do Código de Processo Penal, visto que o Código de Processo Penal vigente, ainda sancionado no governo Getúlio Vargas, na década de 40, né, ele teve grande parte de seu texto substituído e precisa de uma atualização, né, e a exemplo de outros diplomas legais, como o Código de Processo Civil, que teve uma nova roupagem depois da Constituição Federal de 88, né, o Código de Processo Penal precisa se adequar aos princípios, garantias e regras da nossa Constituição vigente, né, para assim tornar um processo criminal mais ágil e eficaz, né. O projeto do Código de Processo Penal, né, ele estava sendo amplamente discutido na Câmara dos Deputados, e ele está sendo amplamente discutido por juristas, doutrinadores e outros estudiosos do direito. A fase que antecede a persecução penal, né, ela é a fase que está sendo mais discutida atualmente. O projeto em si já conta com mais de 320 emendas, e a investigação criminal, como fase importante de todo esse processo, merece também uma atualização, visto que o inquérito policial, que é o ponto de partida da maioria das investigações,
de 1940 para cá, pouco se atualizou, visto a grande aumento da tecnologia, né, e das melhores noções de investigação. A investigação se atualizou, a investigação melhorou tecnologicamente, a criminalística muito se avançou, por isso precisamos de uma nova metodologia aí de trabalho. Minha metodologia desse trabalho, né, foi a qualitativa, descritiva e bibliográfica, vendo o meu cotidiano, na minha vida policial, bem como analisando alguns fatos, dentre os livros e artigos e outros estudos que eu apanhei. O projeto do novo Código de Processo Penal, ele propõe agilizar os procedimentos, diminuir o número de recursos, estabelece uma série de direitos ao acusado e à vítima. Ele propõe também uma justiça restaurativa, reparativa para a vítima, prevê a função do tribunal do júri, ele vai criar uma figura do juiz das garantias, propõe medidas cautelares de substituição da prisão preventiva, ele também vai propor o fim da prisão especial, né? Traz mudanças no interrogatório, na ordem do interrogatório, traz mudanças também no Instituto da Interceptação Telefônica, escutas telefônicas, modifica o valor da fiança e a aplicação da fiança, né? Dentre as mudanças polêmicas que o novo Código de Processo Penal tem, ele traz a regulamentação da investigação pelo Ministério Público, ele também vai estipular um prazo para o encerramento do inquérito policial, fato esse que não tem atualmente, né? Ele modifica o acordo de não persecução penal, o acordo de persecução penal que já é presente no nosso ordenamento jurídico, né? Onde que a figura do acusado ali vai poder solicitar, né, na figura do seu advogado ou defensor, a celebração desse acordo de não persecução penal, visto preencher todos os requisitos que o acordo, né, pede. E a figura do delegado também, durante a instrução do inquérito policial, poderia ali solicitar, né, um acordo de não persecução penal, visto também o acusado ter direito, né, diante de todos os requisitos que o acordo de não persecução penal pede, né. Outro instituto que eu vou abordar logo à frente é a investigação defensiva, que é uma mudança polêmica, a burocratização do reconhecimento de pessoas, que para mim é uma aberração da forma que está presente lá, visto que o dispositivo fala que, além do acusado, deve-se encontrar 4 outras pessoas semelhantes a ele ali para proceder o reconhecimento, dificultando, assim, o meio de elaboração dessa prova, dificultando ainda mais a instrução do inquérito policial, né? Pois existem diversas dificuldades para se adequar a essa regra. A interceptação telefônica também é uma das mudanças polêmicas, né? Que eu vou tratar logo à frente. A proibição da prova policial no tribunal do júri, fato esse que desprestigia o trabalho de investigação das polícias e do trabalho do Ministério Público também. A absolvição do condenado por unanimidade do tribunal do júri, dispositivo esse que vai estar ali acabando com o sigilo da votação, visto que, se for condenado ou absolvido, o réu saberá totalmente do que aconteceu naquela votação do corpo de jurados, né, num crime de maior relevância, de uma organização criminosa. Isso é perigoso para o corpo de jurados, né. O dispositivo que eu vou tratar agora é do garantismo penal e do juiz das garantias. Não tem como falar de garantismo sem falar do professor Luigi Ferraioli, do seu sistema garantista, onde que ele estipula ali 10 axiomas, né, onde que ele propõe um modelo normativo, propõe um modelo normativo de regras, né, perante a proteção do indivíduo quanto ao poder do Estado, né. Essas regras, ela vem para delimitar o poder de atuação no tocante a infringir certos direitos e garantias que o cidadão, o indivíduo tem, né? E o garantismo penal, no entanto, ele vem nesse sentido, proteger os direitos e garantias do acusado perante a possíveis arbitrariedades que o Estado possa cometer contra ele. Nesse sentido, né, o legislador, pensando já em adequar o novo Código de Processo Penal com o sistema garantista, ele também, em consonância com a Constituição Federal, né, ele propõe um sistema garantista integral, igual propõe Fischer,
né, onde que não apenas o acusado, né, é sujeito de direitos, bem como a vítima e todos os outros envolvidos naquele sistema jurídico, né, naquele sistema penal que está ali daquele processo. Todos têm direitos e direitos a serem preservados. O legislador, ainda pensando nesse direito garantista integral, ele propõe um capítulo próprio para os direitos da vítima, onde ali prevê até o Instituto da Justiça Reparativa, né? Pensando nesse sentido, o legislador, já pensando num sistema garantista, ele estipula lá no texto original já do projeto a figura do juiz das garantias, né? Juiz da garantia é esse que atualmente foi anexado ao nosso ordenamento jurídico através do pacote anticrime, mas teve a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal através do Supremo Tribunal entender que pode haver princípios de inconstitucionalidade na figura do juiz das garantias, né? O juiz das garantias, ele atuaria ali na investigação preliminar, atuando de forma a resguardar os direitos daquela investigação preliminar, né, agindo de forma a dar as decisões cautelares que o processo naquele momento requer, e posteriormente ele seria impedido de atuar na fase de instrução, né, na fase processual. O juiz das garantias, ele atuaria nessa fase preliminar. Esse dispositivo, ele tenta resguardar o acusado, né, de possíveis vícios ou possível contaminação e uma possível falta de imparcialidade, né? Assim, o juiz ele vai agir de forma imparcial na fase de instrução, visto que não ter atuado na fase preliminar, né? Os argumentos favoráveis que eu vejo aqui é referente ao Instituto da Juiz das Garantias, realmente seria bom para o acusado, né? Ele teria essa segurança que durante na fase de processo dele, na fase de instrução, não existiria ali uma contaminação por parte do magistrado. Os argumentos desfavoráveis que eu toco aqui é referente os argumentos desfavoráveis é referente a que a maioria dos municípios, grande parte dos municípios conta apenas com um magistrado, né? Teria que ser feita uma adequação ou um ajuste aí para melhor resolver esse problema no tocante ao número de magistrados para poder esse instituto ter mais efeito. Só um minutinho. Outro ponto polêmico do projeto é a regulamentação da investigação criminal realizada pelo Ministério Público. Né? O Ministério Público ele já está, né, investigando, né, depois daquele absurdo da PEC 37, a PEC da impunidade, a qual foi totalmente rechaçada, ele já tem os dispositivos que ele consegue fazer a sua investigação própria, sendo o PIC, né, que é o procedimento de investigação criminal do Ministério Público. O MP já tem esse poder de investigação. O novo Código de Processo Penal ele vem para regulamentar, né, o Instituto de Investigação do Ministério Público, né? Só que ele está limitando o poder de investigação, quando fala que somente em fundados risco da ineficácia da ilustração dos fatos pela polícia em razão do abuso de poder econômico e político, né? Essa investigação por parte do Ministério Público, ao meu ver, já acontece dessa forma, né? O Ministério Público ele já age no tocante ao que está expresso no texto, né? Eu adicionaria ali apenas um ponto a corrupção, né, nesse texto, visto que o Ministério Público ele atua mais em casos específicos, ficando a cargo das polícias judiciárias os restantes das infrações penais menos problemáticas, menos complexas, né? Essa investigação feita pelo Ministério Público, pelo PIC, como eu já disse, né, em sua maioria das vezes é remetida à delegacia de polícia para a instauração do inquérito policial, né? O Ministério Público, ele não detém ali de agentes que trabalham com ele na investigação criminal, com exceção dos GAECos, onde que a Polícia Militar e o Ministério Público trabalham em parceria e desenvolvem brilhantes trabalhos aí, né? Mas em sua maioria das vezes, em casos menos complexos, né, que não vão ter interferência econômico-política,
o Ministério Público ele já envia isso para a delegacia, o delegado de polícia instaura o inquérito policial e o processo segue a partir dali. O Ministério Público critica esse dispositivo, visto que ele entende que limitará o poder de atuação dele, né? E as consequências mais gritantes referente à regulamentação aqui, da forma que está, é a possibilidade de uma dupla investigação, né? Se não for delimitado aí, né, quem pode investigar o que, pode acontecer duplas investigações, tanto por parte da Polícia Judiciária e do Ministério Público. O outro ponto que eu venho trazer é a investigação criminal defensiva, né, que seria a investigação criminal trazida pelo defensor, né, pelo advogado, usando o direito comparado. A investigação criminal defensiva ela já existe nos Estados Unidos e na Itália, das formas que a legislação deles lá se adequa a esse dispositivo, né? Mas existe muita diferença entre o sistema jurídico italiano e o norte-americano e o brasileiro, e a investigação defensiva ela traz para o direito brasileiro um diferencial, né? Nesse ponto aí, referente à nossa legislação, a forma que é organizado o nosso sistema jurídico, né? Ele não tem as mesmas características do sistema jurídico norte-americano e italiano. Quando aqui se fala de investigação defensiva, não é uma novidade, visto que o advogado ele já atua na fase de instrução do inquérito policial, requerendo diligências ou delegados e trazendo alguns fatos à investigação preliminar ali, né? Outro problema que eu vejo aqui na investigação defensiva, da forma que ela está sendo proposta, é referente à falta de controle, né? Como vai se dar esse trabalho de investigação lá? No texto fala de detetives particulares, de peritos contratados, né? Mas tem que existir uma adequação melhor ao sistema atual, né? Eu vejo com bons olhos a investigação defensiva, visto o princípio da paridade de armas, onde o acusado também tem que ter seus direitos, né, de formular provas, construir provas na figura ali do seu advogado durante as suas diligências, e o direito da ampla defesa, do contraditório. O acusado ele merece esse respeito também na construção de provas. Mas o poder de investigação do Estado, né, ele está ali sendo a todo tempo fiscalizado, ele é controlado, mas o sistema de investigação defensiva ele não traz esse controle, né? Quem ali estaria responsável por controlar, tem que ter uma modificação nesse ponto. Até porque eu não mencionei no trabalho, mas depois parei para pensar isso, a cadeia de custódia da prova, né? Que tanto é cobrada de nós na investigação estatal, como seria ser feita ela na investigação privada, né, visto que a investigação por parte do Estado, ela visa buscar ali elementos de autoria, materialidade, elucidar os fatos, né? Ela tenta a todo tempo trazer a verdade real, mas a investigação defensiva ela age de forma particular, trazendo ali apenas a tentativa de absolvição do seu cliente, no caso, né? Outro ponto importante que eu já ia me esquecendo aqui da investigação defensiva é referente ao artigo 13, né? Que lá deixa uma brecha que, quando o advogado trazer novidades, provas para o inquérito policial, né, o delegado de polícia, ele pode ali rechaçar, não aceitar, lá não deixa dispositivos de um recurso que esse advogado possa fazer para uma melhor anexação dessa prova que ele trouxe para o inquérito policial. Por fim, já vou trazendo aqui referente à autonomia da investigação policial, né? A investigação policial, que é o que mais se tem hoje em dia, né? Que a maioria dos procedimentos investigatórios parte por parte da Polícia Judiciária, tanto civil quanto federal. As instituições que mais investigam são essas, devido à grande demanda, né? E um instituto aqui que me preocupa muito é a forma como está no texto do projeto substitutivo, né, a interceptação telefônica. Visto que atualmente a interceptação telefônica é ferramenta de suma importância para a investigação policial, né? Sem interceptação telefônica, investigações mais elaboradas,
principalmente no tocante a organizações criminosas, ela não consegue prosperar, ela não consegue produzir frutos positivos. Né? Exemplo da Operação Balada, que até o próprio professor Túlio já trabalhou nessa investigação, ele viu que ali praticamente aquela operação é respaldada inteira na interceptação telefônica. Atualmente, para você conseguir a interceptação telefônica, né, você precisa ali só de indícios razoáveis de autoria. O novo texto prevê que você tem que ter indícios suficientes de autoria para ter essa interceptação telefônica, né? Dessa forma, se você já tem indícios suficientes, você não precisa mais da investigação, da interceptação telefônica, né? Ela ficaria assim em desuso. A interceptação telefônica ela é uma ferramenta tão importante para a investigação que não é só apenas a conversação entre dos dois interlocutores ali que agrega ao trabalho policial, mas bem como a troca de dados telemáticos, a troca de mensagens, a coordenada geográfica no qual aquele aparelho celular se encontra, isso tudo contribui para conseguirmos estabelecer ali uma investigação policial onde que conseguimos organizar aquela organização criminosa, né? E determinar quem faz o que naquela organização criminosa. Posteriormente, um indivíduo pode chegar lá na frente e falar, não, eu nunca me encontrei com ele, mas eu tenho ali um relatório de bilhetagem que aqueles dois celulares orbitaram na mesma herb, na mesma coordenada geográfica, trocaram mensagem, mesmo não conversando. Ou seja, o dispositivo da interceptação telefônica, da forma no qual está, vai dificultar e vai inviabilizar totalmente o trabalho de investigação de grandes organizações criminosas, trabalhos mais bem elaborados. Outro ponto que trago aqui é a razoabilidade do temporal da investigação criminal, né? O inquérito policial, que até então não tem um prazo definido para encerrar, a não ser quando é réu preso 10 dias, réu solto 30 dias, quando solto pode ser prorrogado inúmeras outras vezes, né? O novo texto, né, do novo Código de Processo Penal traz uma estipulação de prazo de 720 dias para o encerramento do inquérito policial. Caso não ocorra esse encerramento, será remetido ao Ministério Público, né, o qual será arquivado. Isso prejudicaria muito a investigação, devido à sobrecarga de serviço absurda que as polícias, principalmente civis, se encontram atualmente, né? Um inquérito policial com esse prazo minúsculo de prescrição, né? De encerramento ali, no caso, não compete com a realidade atual do nosso ordenamento jurídico. Até porque o menor prazo prescricional de um crime é 3 anos, né? Não tem como ser dessa forma, né? Dessa forma aumentaria a impunidade e só prejudicaria mais ainda as nossas noções de investigação no tocante a esse prazo de encerramento do inquérito policial. Outra coisa que eu deixo aqui é as minhas considerações finais, né? Como a investigação criminal como uma ferramenta importantíssima no combate à impunidade. Eu vejo que a investigação criminal de excelência, bem feita, ela traz para a sociedade aquele fim da impunidade, visto que não basta apenas ali termos, né, uma gestão de segurança pública, onde colocamos viaturas em certos pontos e vamos patrulhar, prevenir o crime, sendo que os crimes que ocorrem não são apurados, os crimes não são investigados da forma devida, né? Trato a investigação criminal como fase importantíssima da justiça, da verdade e da impunidade cessar, né? A necessidade de uma regulamentação melhor no tocante à investigação realizada pelo Ministério Público, né? Acredito, igual eu falei, acrescentando uma parte sobre a corrupção, eu acredito que o texto, da forma que está, não limita dessa forma como o Ministério Público acredita que vai limitar. Outra coisa é a investigação defensiva, que foi uma das coisas que eu mais vi debates no meu estudo. A investigação defensiva ela merece um melhor ajuste e merece estar no nosso ordenamento jurídico. Outra coisa que venho falar é da falta de recursos e aparelhamentos dos principais órgãos de investigação, tanto a Polícia Civil quanto a Federal. A Polícia Civil ainda mais, né? Que está totalmente sucateada na maioria dos estados do Brasil, né? Quando o governador fala em recursos para a Polícia Civil, ele está dando viatura, ele não dá ali incentivos para o investigador, para o policial, para o perito se aperfeiçoar com cursos.
ou então ele não dá ferramentas de trabalho, como dispositivo de investigação, de inteligência policial, que possam agregar no trabalho policial e na elucidação dos fatos, e assim uma investigação criminal mais eficaz, trazendo à justiça o maior número de pessoas possíveis quando cometem esses crimes, né? E, por fim, eu falo da necessidade do comprometimento com o aparelhamento em geral dos órgãos investigativos, né? Eu acredito aqui que todos os órgãos de investigação devem agir em conjunto, tanto as polícias militares, civis, o Ministério Público, Judiciário, o Ministério Público, Judiciário e os órgãos dos conselhos municipais de segurança pública, trazendo recursos para as polícias investigativas, para melhor, assim, trazer para a sociedade uma sensação de segurança maior, visto que nos dias de hoje a criminalidade só cresce, os recursos que são investidos na investigação só diminuem, e trazendo dessa forma um desprestígio para o trabalho investigativo, né, visto da sua decadência que, infelizmente, nos encontramos atualmente. Por fim, trago aqui as referências que utilizei para a elaboração do trabalho e meu muito obrigado. Fernando, Oi. obrigado. Nossa, pela... Passei do tempo, hein? Foi só um pouquinho, eu até não quis interrompê-lo, porque vi que estava chegando ao final, né? Eu fiz alguns testes antes, a maioria deu tudo mais de 30 minutos, mas é muita coisa. Não, eu percebi aqui que já estava chegando ao final e falar o assim, mais para rápido não possível. interromper, porque estava já concluindo, sem problemas. Deu aí 4 minutos a mais, eu não vejo maiores problemas, não. Ok. Eu vou passar a palavra primeiramente para a professora Larissa. Professora, obrigado novamente pela participação em outra banca minha. É um prazer tê-la aqui com a sua análise séria, detalhada sobre os trabalhos, né? Isso enriquece muito as bancas, então agradeço novamente, ok? Fique à vontade para suas considerações. Só tentar manter aí mais ou menos os 20 minutos, né, para cada intervenção, ok? Muito obrigado. Bom dia a todos e todas, especialmente ao Fernando, que está aí fazendo a sua apresentação. Muito obrigada, professor Túlio e Fernando, pelo convite. É sempre um prazer fazer parte das bancas aqui, dos trabalhos de conclusão de curso da UENG. Cumprimento também o professor Lucas, aí, dividindo a banca pela segunda vez, né? Virão muitas outras no futuro, com certeza. E agradeço também ao Centro Acadêmico, né, pela publicidade que dá aí a essa banca. E cumprimento a discente Ana Maria, que está presente. Fernando, eu considero que a sua temática ela é muito importante, né? Eu acho que precisamos analisar sempre as questões que vão se modificando. Você fala da questão do projeto, que apesar de não estar vigente, nós conseguimos ver evoluções, né, críticas. Então, eu acho que é uma temática bem interessante que contribui para a produção científica. Eu queria te parabenizar especialmente pela sua apresentação. Você extrapolou, né, o tempo máximo, não é um tempo médio, é um tempo máximo. Eu tentei olhar o relógio para ver como é que estava, mas travou. Acontece. Extrapolado o tempo, mas você fez uma apresentação que foi muito boa. Você teve uma exposição muito clara, muito organizada, e você supriu algumas das questões que eu identifiquei como problema no seu trabalho. Então, assim, alguns dos pontos que eu vou destacar aqui, é curioso, né? Tipo, acontece, né? Eu sei que muitos alunos e alunas, no momento de fazer a redação do trabalho de conclusão de curso, encontram uma certa dificuldade em assim, olha, eu estou pensando tudo isso aqui, como é que eu traduzo no texto? E deu para ver claramente, tem pontos que você trouxe na sua apresentação que não estão tão bem elaborados assim no trabalho. Então, de uma certa forma, eu acho isso positivo, porque, afinal de contas, muitos dos pontos que eu destacaria aqui, falando, Fernando, faltaria isso, você trouxe na apresentação. Então, a minha indicação vai ser para você acrescentar isso na sua versão final.
Claro que sempre, né, as considerações que eu fizer aqui, elas são na tentativa de fazer ali alguma contribuição para a versão final, mas você deve debater isso com o seu orientador, verificar se é válido ou não para uma eventual correção, algum acréscimo. De forma nenhuma o que eu disser vai tirar o mérito, né, do seu trabalho como um todo, mas eu gostaria de fazer alguns apontamentos. Inicialmente, sobre a BNT em português, eu acho que é inevitável, tá? Todo mundo precisa fazer uma checagem geral antes de entregar a versão final, porque passa coisa, né? Tipo, eu sei que ali no tempo final a gente corre e tal, lê 200 vezes, mas sempre aparece alguma coisa. Eu peço que você tenha especial atenção com relação às citações, tá? Então, no decorrer do texto, tem algumas que estão incompletas, tem algumas que estão, especialmente algumas citações diretas, estão sem as formalidades. Então, assim, de estar com a letra menor, mais na lateral, enfim, coisas mais formais que para uma versão final que vai ficar disponível, né? Eu acho que vale a pena você alterar, né? E eu separei aqui um bloco de 3 considerações para eu fazer para você, que eu acho que eu esperava mais do seu trabalho. Tipo, você é um aluno que eu acho que eu dei aula, foi mais de um semestre, né? 2 semestres. E eu esperava um texto mais robusto. E conversando com você antes da banca, eu falei, puxa, eu acho que talvez tenha sido falta de tempo, ou talvez prioridades mesmo, mas do que você conversou comigo e do que você apresentou, o trabalho ficou inferior. Então, o primeiro bloco é o seguinte, eu acho que as suas referências utilizadas no trabalho, elas são muito antigas. Então, assim, o projeto, ele é, sim, antigo, como você mesmo ressalta, mas na sua apresentação você deixa muito claro, olha, é um tema amplamente discutido. E se você olhar, eu até anotei aqui as suas referências do capítulo 1, quase todas de 2010. Aí você tem CONAMP, 2021, e o Renato, que você usa no texto inteiro, que foi a doutrina que você, acho que utilizou como estrutural, né, para a sua elaboração, de 2021, e o Oliveira, 2019. Depois, no capítulo 2, você usa, salvo engano, só 4. Aí você vem com um de 2007, e aí o Lima e o CONAMP de 2021 e acrescenta um de 2018. E no capítulo 3, um 2002, 2009, o Lima de novo e uma citação breve do LFG. E no último, apenas 3. O Lima, CONAMP e uma citação breve também da Greenover de 2009. Então, assim, como é uma temática que ela tem bastante debate, inclusive eu sei, nós sabemos que a produção na época da pandemia dificulta, sim, o acesso a algumas literaturas. A gente, até o Túlio, o Lucas, a gente conversa em outras bancas sobre essa questão da orientação ficar difícil nesse aspecto no momento da pandemia, mas eu acho que muitos trabalhos estão disponíveis recentemente até, né, para consulta virtual, artigos científicos. Dando um Google na temática, eu encontrei diversas teses, dissertações. Então, assim, eu acho que a questão da referência podia ter um pouco mais de corpo. Uma em especial me chamou muita atenção, Fernando. Você usa como base ali do início do seu trabalho e até na sua apresentação as obras, no caso, né, do professor Ferraioli, e você não utiliza o Ferraioli como referência. Então, assim, eu acho que essa é uma questão, você mencionou, se eu não me engano, foi como se fosse um ápode, mas não foi bem um ápode que você fez ali. Então, eu acho que para uma versão final, naquele momento que você fala do garantismo e tudo mais, procure uma obra, pelo menos eu sei que tem várias disponíveis, não é tão difícil assim de conseguir. Vá direto à fonte, é uma temática muito relevante do seu trabalho. E aí, inevitavelmente, nossa, não consegui de jeito nenhum, meu Deus, vai, tudo bem, né? Mas eu acho que quanto às obras do Ferraioli, não é tão difícil assim conseguir em plataformas e tudo mais. Então, esse é o primeiro bloco, que é com relação às referências. O segundo bloco, eu acho que na apresentação, não. Na apresentação você foi muito bem. Mas no trabalho eu senti uma confusão muito grande com relação a qual é o problema do seu trabalho.
E eu gostaria que você me respondesse isso imediatamente para a gente continuar com a consideração. Qual que você considera que é o problema do seu trabalho de conclusão de curso? O problema principal é na burocratização da investigação criminal, né? Nós, quando falamos de, nossa, vai vir um novo Código de Processo Penal, pensamos logo que vai melhorar, né? A problemática até então aqui que eu trago é que não está acontecendo dessa forma, né? Parece que ali vão ser inseridos dispositivos que vão limitar mais ainda nosso poder de investigação, no poder de conseguir apontar a materialidade, a autoria e os trâmites que envolvem todo esse sistema da investigação preliminar, né? O novo Código de Processo Penal, eu vejo ele desta forma, que ele está sendo moldado para tentar dificultar o trabalho de investigação e se chegar no viés final, que é apontar de fato a culpabilidade de alguém ali, né, e a possível condenação. Certo. Então, Fernando, a minha sugestão nesse segundo bloco é que você, para a versão final, dê uma lida de novo no seu resumo, na sua introdução e na sua conclusão, porque eu achei que está muito confuso. Parece, eu até ia te perguntar, eu falei, você tinha uma problemática inicial e depois você mudou? Porque o que ficou parecendo, sabe assim, quando você gosta de um tema, e você explicou na sua apresentação, né, o porquê de você ter escolhido essa temática, talvez, ainda que brevemente, você possa mencionar como essa justificativa, né? Você explicou tão bem aqui, e aí traz esse conteúdo pessoal muito interessante. E de fato foi isso que aconteceu, né? Você mudou. Quando eu conversei com o professor Túlio, né, eu falei para ele, ó, professor, eu gostaria de trabalhar num tema, né, da minha atividade profissional, né, visto que é um tema bem interessante, visto que Hollywood só se fabrica investigação, todo mundo quer investigar, né? Então eu quero falar desse tema, né? Aí, pá, o professor Túlio falou, eu ainda até falei do Trem Maria da Penha, falei, mexe com isso não, bati demais, pelo amor de Deus, peraí que eu vou arrumar um tema para você debater aqui. Aí veio o substitutivo do Código de Processo Penal. Eu não conhecia naquela época. E quando escutei isso, eu falei, nó, vai ter uma luz no fim do túnel. E durante os estudos, não foi bem isso que eu encontrei, né? E para não perder também, voltando lá naquele ponto, a senhora fala das referências, né, que são mais antigas. Se você juntar toda a tramitação desses 10 anos do projeto, você não faz um, né? Ele foi amplamente discutido lá no começo, depois raras às vezes apareceu durante esse tempo, e curiosamente, não sei a interesse de quem, na pandemia ele voltou em pauta, e voltou em pauta calorosamente, arduamente, com debates para tudo quanto é lado. Por isso que talvez tenha esse lapso temporal de alguns artigos, de algumas referências, de alguns textos que foram aparecendo aí nesse lapso temporal de lá para cá. Entendo, mas sobre as referências, o que eu digo é sobre especialmente os aspectos doutrinários, né? Analisando, porque você trouxe, mas eu acho que você conseguiria fazer de uma forma mais densa. Eu acho, e aí, entrando já na terceira que eu vou falar, eu acho que o seu trabalho, ele acabou ficando, sabe, um trabalho descritivo? Então, tipo assim, eu vi muito pouco ali o Fernando. E você pegou o Renato Brasileiro de Lima, que tem uma obra interessante para você trabalhar esse ponto, mas você foi com ele e eu achei que você podia ter inserido outros. Então, assim, apesar da dificuldade de ter acesso, você precisava trazer um debate um pouco mais forte. Então, às vezes você fala, a maioria da doutrina, não sei o quê, tá, mas quem é essa maioria? Você não conseguiu acesso a mais nenhum. Da minoria, você não teve acesso a nenhum artigo, nada. Então, assim, eu acho que você poderia ter encorpado um pouco melhor. Só voltando para a parte 2, que é o que eu acho que você poderia ajustar melhor, porque algumas coisas que eu estou falando aqui não tem como a gente mudar para a versão final. É só um toque mesmo para, se você tiver intenção de fazer depois, enfim, publicar ou então for fazer uma especialização. No trabalho científico é muito importante a gente trazer doutrina de peso e, tudo bem, o projeto é de 2010, mas os trabalhos que você analisou para escrever sobre, trazendo as críticas, não podem ser só do surgimento do projeto lá em 2010. Ou 2011, tudo bem trazê-los, não tem problema nenhum, até porque você poderia até demonstrar, olha, assim que começou a se debater,
o viés era nesse sentido. Agora, nas produções 2018, 2019, 2020, 2021, olha só como mudou. Então, não, está no mesmo sentido. Então, achei que faltou uma densidade. Mas no segundo ponto, que é o que eu quero que você olhe com atenção para uma versão final, dá uma olhadinha no seu resumo, na introdução e na conclusão. Escreve de uma forma mais clara como você fez na apresentação. Deixa bem claro o caminho que você está fazendo, na conclusão, explicar o caminho que você passou, explica um pouco melhor no resumo, na introdução, a sua metodologia, que eu achei que não ficou muito bem explicado. Então, assim, um ponto que eu coloquei aqui, ainda bem que a gente faz pontos, que senão a gente esquece, né? Mas você trouxe alguns dados lá na conclusão, depois dá uma olhada. Traz esses dados para o corpo do texto, para você trabalhar esses dados. Não dá para a gente inovar na conclusão, você tem que estar refletindo sobre o que você trabalhou durante o texto. Então, sobre essas 3 partes, eu sugiro fortemente que você dê uma lida, veja lá o que não está claro, usa bem o que você fez aqui da apresentação, início, meio e fim, para deixar bem claro para quem for ler o seu trabalho. Olha, o que eu estou pesquisando, qual foi o caminho que eu usei e o que eu abordo em cada etapa, qual é o sentido de cada uma, e possivelmente trazendo aí a sua justificativa, né, que é tão interessante para trazer uma pessoalidade para o seu trabalho. E aí, para fechar as minhas considerações, eu gostaria que você me explicasse, né? Já que, de uma certa forma, na apresentação você explica, mas no trabalho eu achei que ficou um pouco falho. Queria que você me explicasse 2 coisas. Uma, o que você entende por garantismo penal? E a segunda, o que é para você o sistema processual acusatório? Então, por favor, eu gostaria de ouvir você sobre esses 2 itens. No tocante ao garantismo, né, eu estudei 2 sistemas ali, né, que é o sistema garantista de Ferraioli, né, onde que é um sistema mais voltado à proteção dos direitos individuais do acusado, né, e também o garantismo integral por Fischer, onde que ele vê ali também, né, que não só o acusado ele é sujeito de direitos, bem como a vítima e os outros envolvidos nesse processo penal, né? Eu entendo que o garantismo, né, ele vem resguardar o cidadão em âmbito geral, né, de seus direitos perante a um poder, né, maior do Estado, visto que o Estado tem o poder de punir, o Estado é mais forte que o cidadão, né? E o indivíduo, né, como sujeito, ele tem que ter um respaldo garantista, onde que ali não vão ser infringidos, não vai ocorrer arbitrariedades contra ele, contra o que envolve essa pessoa, tanto no quanto quando ele é acusado, tanto quanto ele é vítima, né? A outra pergunta era referente ao sistema acusatório, né? Assim, quando eu estudei o projeto, falou-se muito que o atual, né, o Código de Processo Penal, ele ainda existe alguns resquícios de sistema inquisitório, né? O sistema acusatório, eu entendi ele como um sistema mais, como se fosse um sistema justo, né? Onde que ali existe a figura da ampla defesa, do contraditório, onde que existe aquela inserção de dispositivos que agreguem ao acusado, não só contra ele, né? Ele tem ali os seus direitos reservados de se defender, e no sistema acusatório eu vejo esse mais como um sistema mais justo, né? Um sistema onde que não haja tanta injustiça contra o indivíduo, quando ele está sendo acusado por parte do Estado. Ô, Fernando, eu estou satisfeita. Essas eram as minhas considerações. Mais uma vez, eu agradeço o seu convite do professor Túlio e parabenizo especialmente pela sua apresentação, que foi muito clara, reitero mais uma vez. E então, professor Túlio, eu encerro aqui as minhas considerações. Muito obrigada. Obrigado. Professora, muito obrigado pelas observações feitas, que, sem dúvida alguma, engrandecem a banca, contribuem para o crescimento do aluno, né? Como eu sempre digo, né, é muito difícil termos um trabalho pronto e acabado, né? Pós-banca, surgem ainda uma série de questionamentos. Eu também entendo que durante e após a banca, quem pesquisou aprende ainda mais, né? Sempre assim. Só uma observação, antes que eu esqueça, para eu passar para o professor Lucas, em relação às bibliografias antigas, né?
Assim que eu e o Fernando definimos o tema, eu tive o cuidado de emprestar alguns livros para ele, e a maioria dos livros que eu tinha eram comentários a essa possível reforma do processo penal, e comentários em coletâneas de artigos, né, ali de 2010, 2009, e depois, ao que parece, como esse código não vingou e ele passou a ser rediscutido mais recentemente, ele ficou praticamente uma década parado, né? Parece que a produção diminuiu um pouco, eu fiquei com essa sensação, né? E também eu acabei não atualizando essas obras, caso tenham sido lançadas novas, acredito que sim, mas acabei não atualizando. Então eu procurei ajudar com o empréstimo de alguns livros, né? Inclusive, o do Ferraioli até esqueci, né, de emprestar. Eu tenho aqui o Garantismo Penal, traduzido, tem versão em PDF em outra língua, né, mas aí, às vezes, durante a orientação nesse ensino remoto, eu senti muito prejudicado, né? Todo mundo sentiu, né? Eu tive 5 orientandos e a gente percebe que não é a mesma coisa, né? Aquele contato que a gente tem nos corredores, nos intervalos, né? Acabam sendo muito mais produtivos do que esse que a gente disponibiliza por e-mail, por WhatsApp, né? Só queria fazer esse parênteses aí, que de fato a bibliografia é um pouco antiga, mas eu também acabei não me atualizando muito com novas obras, né, a respeito dessas reformas, né? Tá? Professor Lucas, fique à vontade. Mais uma vez agradeço a sua participação em Bancas Minhas. Já adianto que vou convidá-lo mais vezes, assim como a professora Larissa. Então, agradeço mais uma vez aí a sua participação, a nossa amizade, e fique à vontade aí com as suas observações sobre o trabalho. Obrigado. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Professora Larissa, professor Túlio, Fernando. Que bom que a gente se encontra agora antes de você se formar, né, Fernando? Eu gosto muito da sua turma, não escondo meu carinho por vocês. A recíproca é verdadeira, o senhor sabe que o senhor é um ícone para nós. E, assim, sobre o seu trabalho, Fernando, acabou assim que ele tinha potencial de ficar muito melhor se você tivesse feito um recorte mais bem feito do tema, entendeu? Acho que, assim, ficou um pouco, não é vago, assim, um pouco mal delimitado o seu tema. Isso acabou prejudicando o seu trabalho, porque você não tem como, de fato, fechar bem um assunto quando os limites do tema não estão muito bem delimitados ali na introdução. É claro que não dá para fazer um TCC sobre um projeto de código de processo penal novo inteiro, né? Ao mesmo tempo, também não dá para fazer sobre a parte de investigação criminal nele todo, porque seria um livro também, não é? Então, seu trabalho ficaria muito melhor se a gente visse ali um recorte maior do tema, tá certo? A Polícia Civil, né, especialmente aí a regional de Tuiutaba, e eu quero dar os parabéns a vocês por isso, mas eu acho que isso deveria ser mais estudado, até como modelo, assim, de o que dá certo, o que dá errado. E você é o tema do seu trabalho, investigação criminal, não é? É interessante como a gente vê que não é raro a regional aqui fechar o ano com 100% de homicídios solucionados, não é? E, ao mesmo tempo, isso é muito raro em outros lugares, e é raro aqui também em relação a outros crimes, não é? E eu tenho a minha hipótese, né, que acaba que a investigação de homicídios aqui na região, por praxe de vocês, ela acaba ocorrendo de uma maneira um pouco diferente. O funcionamento do inquérito, ele acontece meio invertido, no sentido de que a equipe de investigadores vai, de maneira quase americana, assim, tentar resolver o crime e buscando elementos de prova e indícios para depois, né, prestar conta disso no inquérito, e isso acaba funcionando muito bem com o homicídio,
E não funciona em outros lugares e não funciona aqui também em relação a outros crimes, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria que você comentasse é a questão do papel Mas deixa eu falar primeiro, depois aí você comenta, tá? Só para eu não perder o fio da meada, você sabe que eu me perco fácil, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que poderia ser repensada, e aí estou citando assim como coisa que apareceu na minha cabeça, esse exemplo aqui da Polícia Civil de Tuiutaba em relação aos crimes de homicídio, né, da regional, né, em relação aos crimes de homicídio, se deveria haver aí deveria ser repensado aí a figura do investigador na fase de inquérito policial e como é que isso poderia aí modificar a realidade da investigação criminal no Brasil. Tá? A segunda coisa assim, que é interessante que você comentou, e você comenta no trabalho, você fala sobre garantismo e tudo, né, é a questão da limitação do tempo aí da investigação, né? Acabou que com a reforma de 2011, a gente voltou a um sistema quase que da época da ditadura militar, não é? Em que você tinha a fase de investigação e de instrução como uma punição autônoma, porque o sujeito ficava preso ali preventivamente, sem um prazo pré-determinado em lei e sem ser acusado, né? Então você não é acusado, está preso, né? E, enfim, e fica assim, né? E isso é uma situação extremamente antigarantista, né? Então seria interessante você comentar sobre essa questão aí do prazo das prisões, né? E especialmente a prisão preventiva e o prazo de conclusão do inquérito. A terceira coisa que você comenta, assim, que eu gostaria de ouvir você falando mais, não é sobre a questão da atuação, da participação, né, maior da defesa e da vítima na investigação, na fase de investigação policial, né, e enfim, se o projeto do novo código traz alguma melhoria ou não nesse sentido. Então, são só essas 3 observações e fica aí meu lamento, realmente. Eu acho que o trabalho tem potencial para ser muito melhor, inclusive explorando a sua experiência profissional, que a gente sabe que é vasta e rica, se você tivesse aí conseguido recortar, delimitar melhor o tema, tá certo? É só isso que eu tenho de questionamento, por favor. Beleza. Vou começar um pouco de trás para frente, né? Ajustando aqui. Não terceirizando a culpa, né? Eu odeio esse trem de terceirizar a culpa, até durante lavratura de flagrante na delegacia, quando o autor chega lá, pô, na culpa dele ter batido na mulher dele, a culpa é dela, não sei o que, eu falei, cara, seja homem e reassuma os seus compromissos, né? Na referente à terceirização da culpa aqui, o prazo, assim, de elaboração do meu TCC, né, eu tive envolvido em grandes investigações de repercussão aqui na cidade, talvez o Túlio, o Lucas Tava, que é o caso tanto quanto da adulteração de combustíveis aqui na cidade, quanto aquele caso do incêndio do ônibus da usina BP, onde fatalmente morreu 3 trabalhadores ali, e esse inquérito é absurdamente grande, vocês não têm noção, assim, aos moldes da nossa investigação, que é mais feijão com arroz, né, aqui na Polícia Judiciária Estadual, né, esse inquérito é objeto de estudo depois de tão bem elaborado que ele está sendo e conduzido pela doutora Juliana, né, e infelizmente, assim, eu queria realmente ter dado mais, né, e, infelizmente, principalmente no ponto da investigação defensiva, né, eu vi a investigação defensiva com bons olhos, mesmo sendo investigador de polícia, mesmo tendo a investigação estatal partindo de mim, né, eu não vejo com maus olhos a investigação defensiva por parte do advogado ali, desde que ela seja ajustada à nossa legislação, às nossas regulamentações, né, visto que a investigação defensiva, né, partindo do pressuposto da paridade de armas, onde o Ministério Público também pode investigar, nós investigamos, né, o acusado ele tem sim direitos, né, e esses direitos devem ser respeitados por demais. Eu respeito muito
todos os acusados, todos os conduzidos que chegam na delegacia, todas as pessoas que eu faço ali a minha investigação, eu trabalho com muita ética nesse ponto aí. Até tocando ao caso de homicídios, né? Eu trabalhei anteriormente num caso de homicídio aí no qual o Dr. Túlio, não sei se ele se lembra, ele também participou lá na acusação, um caso bastante complexo, onde que nós ali não desdobramos esforços, né? Igual o Lucas falou, os casos de homicídios, ele tem uma repercussão social muito grande, né? E eu já trabalhei no sul de Minas por 6 anos, na cidade de Passos, onde teve um problema referente a homicídios, né? Onde teve uma implosão de homicídios. Passos, também sede da UENG, né? Onde que eu trabalhei, tem 120 mil habitantes, e uma cidade pacata, tranquila do interior, onde começou-se a ter homicídios um atrás do outro que não eram apurados, e por consequência, um homicídio começa a chamar outro homicídio. Por isso, a Polícia Civil, né, trabalha tão firmemente na apuração do homicídio, né, pois a vida, né, como o bem mais importante a ser tutelado aqui, né, ela tem que ser totalmente preservada, e a Polícia Civil, através dos seus delegados de polícia, né, empenham diligências praticamente na hora, igual você falou, igual a polícia americana. Atualmente aqui o Dr. Carlos, que está à frente da Delegacia de Homicídios, excelentíssimo trabalho que ele vem desempenhando. Até um caso recente aqui, se eu não me engano, um mês atrás, teve uma tentativa de homicídio, onde a Polícia Militar apresentou um acusado lá, e diante daquilo que foi apresentado, o delegado do plantão ratificou a prisão, mas o Dr. Carlos, já no dia seguinte, empenhando a sua equipe de investigadores em campo, demonstrou que aquele cara que foi preso em flagrante não era o autor do crime. E o Dr. Carlos, no mesmo dia, já pediu a liberação desse indivíduo, né? Imagina, aí eu entro lá no ponto da prisão preventiva, né? Que quando o cara é preso em flagrante, converte em preventiva. Imagina se não esse trabalho fosse feito, né? Ele ficaria ali esperando, sendo que ele era um inocente, né? O prazo da prisão preventiva, o prazo da prisão cautelar ali, ela tem que ser delimitado, tem que ser estipulado um prazo para conclusão, e o acusado, ele merece ser um sujeito de direitos, né? Eu, nos meus 12 anos de profissão, nunca tive nenhum problema no tocante a ser ameaçado. Muita gente pergunta, você é policial? Você já matou alguém? Você já deu tiro em alguém? Você já fez aquilo? Não, né? Aí eu nunca fui processado, nunca nem acusado de abuso de autoridade ou de qualquer outro meio, entendeu? Visto que as pessoas que a gente trabalha, se você trabalhar com ética e nos ditames legais, você consegue ali ter até o agrado da pessoa que você prende. Posteriormente, pessoas são soltas, te procuram para te dar informação. Se você trabalha de forma humana, justa e ética, você consegue um leque absurdo de conhecimento. Policiais que trabalham de forma como um garantismo, assim, não um garantismo, né? Uma pessoa que vê a ausência do acusado ter garantias, né? Tem muito isso ainda enrustido nas nossas polícias, né? E que vem se modificando, graças a Deus. A equipe de policiais aqui de Tuiutaba é absurdamente competente. A maioria dos investigadores que nós temos aqui são todos, a maioria bacharel em direito, estão estudando e sempre se aperfeiçoando e procuram aperfeiçoamento por meios próprios, né? Não aqui querendo condenar a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que propõe muitos cursos para nós, né, em forma virtual, mas nosso aperfeiçoamento, infelizmente, ele é bem defasado, e se não partir de nós mesmos, aperfeiçoar para melhorar e trazer justiça, trazer uma melhor investigação criminal de excelência para a sociedade em si, para as vítimas, né? Que a coisa mais bacana é você sair de uma audiência de instrução de julgamento, olhar no rosto da mãe de uma pessoa que morreu, infelizmente, você apurou o crime, conseguiu ali levar uma justiça àquela família, né? Por isso, o dispositivo de investigação ele deve ser mais bem elaborado, mais bem estruturado. O novo Código de Processo Penal ele merece dar uma atenção especial para essa fase, que para mim é a mais importante de todo o procedimento, visto que se não for feito uma boa investigação preliminar, tudo vai se perder, né? A prova se perde, né? Você tem que dar uma atenção especial para a prova, né?
E referente ao meu trabalho ali na investigação defensiva, eu acredito que seja até um objeto de um novo estudo, né? É um tema muito amplo, muito interessante, principalmente no direito comparado, que eu estudei, e acredito que seria tema até de outro trabalho, a investigação defensiva, mesmo eu sendo não da investigação de acusação, né? Eu gostaria depois de estudar mais referente a esse tema. Qual outra coisa você perguntou, Lucas? Já até me perdi aqui. Acho que era só isso mesmo. Então, agradeço novamente, né, ao Fernando e eu encerro. Obrigado. Professor Lucas, obrigado pelas observações feitas, que também engrandecem o trabalho, contribuem para o crescimento do aluno. Parabenizo o Fernando pela apresentação. Procurei da melhor forma fazer a orientação, né, mesmo nessa distância que o ensino remoto nos colocou, né, com empréstimo de livros e tal. Claro, todos os trabalhos dos meus orientandos, acho que isso é natural, eles têm os seus defeitos, isso é natural, mas vejo o trabalho, sim, com méritos. Talvez um pouquinho ali, um objeto mais delimitado, né, talvez seria um pouco melhor, né? Mas teve um fenômeno durante o semestre. Hoje é a minha última banca dos meus orientandos. Na verdade, a última banca minha do semestre todo. Eu fiz 8, acho que já tá bom, né? Até comentei com eles antes de você chegar, que era a última que você delimitou hoje o prazo. Exatamente. Então, aconteceu um fenômeno nas 5 orientações que eu tive e eu puxei a orelha de todos, mas assim, não tem muito o que ser feito, né? Eu recebi os trabalhos completos no final, né? Por mais que eu me colocasse à disposição, desde o início dizendo, gente, eu atendo vocês no WhatsApp, no Skype, no Teams, se quiser ir no núcleo pessoalmente, no escritório, eu atendo vocês, mas ninguém foi, então foi uma orientação por WhatsApp, e aí, faltando aí uma semana para o depósito final, os trabalhos chegaram já prontos. E é um tipo de situação que eu não gosto muito. Eu prefiro que o aluno, por exemplo, olha, eu fiz o primeiro capítulo, me manda. Eu fiz o segundo, me manda. Fiz o terceiro, me manda. Então, eu vou acompanhando a evolução do trabalho. Quando eu recebo o trabalho pronto, ainda faltando uma semana, há uma dificuldade em se melhorar o trabalho, né? Porque se eu peço uma alteração grande, não dá nem tempo, né? Então, a gente tenta, de alguma forma, ajudar o aluno para que ele defenda, para que ele passe pela banca, para que ele cole grau, né? E é claro que quando não tem condições, eu entendo que não é o caso aqui, mas só os parênteses, quando tem condições, não tem jeito, né? Mas eu faço essa observação porque eu, como orientador, né, e sendo uma banca gravada, e eu já falei isso, eu tenho muito mais a oferecer, só que eu preciso que os alunos me procurem. Eu não vou ficar correndo atrás de aluno, tá? Tem que me procurar, porque eu estou à disposição, eu tenho livros, tem bastante livro aqui atrás, eu poderia ter ajudado mais, só que também eu preciso que o aluno venha pedir, que o aluno venha atrás, porque eu não vivo só da UENG, né? Não sou dedicação exclusiva, então eu tenho outros afazeres, e aí alguns defeitos que o trabalho fica é normal, mas poderia não ficar se os orientandos fossem um pouco mais cuidadosos, viessem mais atrás do professor. Não é para você só não, viu, Fernando? Não, eu entendo bem, até porque os outros orientantes são pessoas muito próximas a mim, né? Por coincidência, os seus orientantes são todos amigos muito próximos e são pessoas totalmente sobrecarregadas, tão igual a mim, né? Eu acredito, justificando aqui talvez um pouco dessa, mas não justifica, é claro. Não, eu entendo. Eu só quero deixar assim registrado, até porque a banca deve ser assistida por outros alunos, para o pessoal saber como que tem que ser feita uma orientação, Sim. né? Então, assim, eu acho que foi o que eu disse. Nos meus orientandos, também dos semestres anteriores, eu senti essa dificuldade. Uma distância muito grande, um trabalho que vem pronto já ao final, e aí o papel do orientador fica muito mais em, vamos dizer assim, evitar o mal maior do que poder contribuir paulatinamente com o trabalho, né?
Mas está ótimo, fico contente, agradeço aí a confiança e eu e o professor Lucas e a professora Larissa vamos para um grupinho de WhatsApp aqui discutir a sua nota, tá? E aí, em seguida, nós retornamos, tá? Vamos desligar as câmeras e o microfone para que a gente analise a sua nota e a gente volta daqui a uns minutos, ok? Ok, Só um obrigado. minutinho. Obrigado.
Fernando, depois da deliberação da banca, tá? Sem mais delongas, decidimos pela sua aprovação. Tá? A sua nota é uma nota de 75 pontos, 75. Tá? Houve um desconto na metodologia e um desconto maior no desenvolvimento, né? Porque foi um trabalho que faltou um pouco o objeto, né, da investigação, né? Mas, de toda forma, você está de parabéns, está aprovado. Eu já estou providenciando a assinatura da sua ata e também o envio para você daquele anexo E, para que você providencie o depósito em definitivo. Antes do depósito definitivo, faça alterações aí de ordem metodológica e gramatical, né, porque é uma versão final do trabalho que será depositada. No mais, te parabenizo aí por vencer esse passo importante, né, na graduação, e agradeço mais uma vez os professores pela banca. Acho que é minha última turma de penal, Túlio, esses meninos aí. Tira uma foto, Fernando, da gente. Vou tirar um print aqui, só um minuto. Arruma o cabelo. Espera aí. Vou ver se deu certo aqui, só um minutinho. Deu. Parabéns, Fernando. Até quando sugeri ao Túlio assim, os nomes da professora Larissa e do professor Lucas, né? Foi visto o senhor ter sido nosso último professor de penal, né? Uma grande contribuição. Bom, é isso aí. Parabéns, então, Fernando. Muito Boa obrigado. sorte aí nas próximas etapas. E é isso aí. Tudo de bom. Agora é um alívio, né? Obrigadão. Obrigado ao professor Túlio aí pela orientação. Obrigado à disponibilidade da professora Larissa, do professor Lucas, né, para avaliar esse trabalho. Agradeço muito aí. Conte sempre comigo, né? O professor Lucas e o professor Túlio que trabalham, né, militam aqui em Tuiutaba, qualquer coisa sempre à disposição. A professora Larissa é da onde? Eu não sei, não disseram. Sou do interior de São Paulo, mas eu estou morando em Tuiutaba, né? Já está morando em Tuiutaba. Se a senhora for militar já aqui, mudou precisar cá, de qualquer Larissa? coisa na delegacia, sempre às ordens. Com certeza, Viu? é sempre bom. Já mudei, Túlio. Eu mudei em janeiro, porque como a gente tinha notícia da volta do presencial, que se confirmou, né? Falei, eu não quero ficar na correria depois, porque imóvel é sempre chato para alugar, né? O bom é que ela chegou mais cedo, dá para sentir o calor de Tuiutaba. Menino, é feio, né? Pois é, a gente de qual cidade, Larissa? Não, tá gravando ainda. Né? Eu sou de Ribeirão Preto, mas eu estava morando em Catanduva, interior de São Paulo também. Sim, não, eu sou também interiorano de São Paulo também. De onde? Eu sou do Oeste Paulista, Tupã. Só Tupã. Que eu próximo a Marília, ali, Prudente. Só que eu mudei para Minas em 2004, então já estou em Minas há 18 anos. Já é um tijucano, ou já foi direto para cá ou não? Não, eu fui para Uberlândia e para cá vai fazer 4 anos no meio do ano. Ah, legal. Bom, mas vamos nos encontrar mais presencialmente no futuro. Bancas presenciais para a gente ganhar lembrancinha no final, né? Lógico, a gente está fazendo falta. Vou providenciar, hein? Chocolate, viu? Pessoal, valeu. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau. Parabéns, Fernando. Obrigado. Tchau, tchau.